Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir as nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 14º encontro. Vamos trabalhar o tema da veste branca no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala várias vezes na veste branca. No livro, encontramos 5 cores principais que têm valor simbólico. A chave para interpretar as cores é dada pelo seu uso no conjunto da obra. Existem tonalidades positivas, como o branco, que simboliza a transcendência e a vitória do ressuscitado, e daqueles que triunfam com o Cordeiro. É a vestimenta de Cristo e de seus discípulos. A cor dourada, ouro puro, cor reservada no livro para a liturgia e para simbolizar a proximidade ao mistério divino. A maioria dos elementos divinos são de cor de ouro. Outras 3 cores respondem ao aspecto negativo da história. O vermelho escarlate simboliza o demoníaco e violento, por exemplo, o dragão. O verde representa a fragilidade da vida e o negro designa a miséria, as ameaças e a injustiça social. Hoje vamos ver a cor branca no livro. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, nos diz: Sei que aí, em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo vestidos de branco, pois são pessoas dignas. O vencedor vestirá a roupa branca. O autor faz a promessa para aqueles que não contaminaram suas vestes e andaram de branco. A perspectiva é que Cristo conduz uma multidão vestidos de branco. Vestidos de branco são aqueles que foram justificados. Esta veste de branco tem relação com a parousia, o fim dos tempos, e o vestido de bodas que dá acesso à festa. Os fiéis vestem branco porque realmente são fiéis, perseverantes, não apostataram, não negaram a fé, não renunciaram à fé na hora da perseguição e se tornaram mártires, testemunhas, morreram pela fé. A veste branca é a veste de Jesus transfigurado. Suas vestes ficaram brancas como a neve, como vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2. No túmulo aberto, vazio de Jesus, apareceram 2 homens, anjos, vestidos de branco. João, capítulo 20, versículo 12. O cristão, quando batizado ao sair da água, usava roupa branca durante uma semana e vinha chamado de iluminado. Vejamos um exemplo. São Círio de Jerusalém afirma nas suas catequeses mistagógicas, dizendo àqueles que haviam recebido o batismo: traga sempre vestes brancas, já que Deus sempre favorece as tuas obras. Pois agora Deus se agradou de tuas obras. Antes de te aproximares da graça, eram tuas obras vaidade das vaidades. Agora, despido das vestes velhas e vestido espiritualmente a veste branca, é necessário sempre estar vestido de branco.
Não dizemos isso absolutamente porque é preciso estar trajado de branco, mas porque deves, em realidade, revestir a veste branca, brilhante e espiritual, a fim de dizeres, com o bem-aventurado Isaías: com grande alegria me rejubilei no Senhor, porque me fez vestir a vestimenta da salvação e me cobriu com a túnica da alegria. Isaías, capítulo 61, versículo 10. São Cirilo de Jerusalém nos fala isso nas catequeses mistagógicas, quarta catequese, número 8. No Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, diz São João: vi debaixo do altar a vida daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus, os mártires, os testemunhos, e por causa do testemunho que dela, isto é, da palavra de Deus, tinham dado. Eles gritavam em alta voz: Seu santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando-nos nosso sangue? Vingando o sangue, Goel, redimindo, redentor, contra os ambientes da terra. Então foi dada a cada um deles uma veste branca. Também foi dito a eles que descansassem mais um pouco de tempo, até que ficasse completo o número de seus companheiros, irmãos, que iriam ser mortos, mártires, na perseguição. No caso aqui, provavelmente, Domiciano. A cada um dos mártires se lhes dá uma túnica branca. As túnicas brancas, símbolos de fidelidade e pureza. Os redimidos que se acercam ao trono, capítulo 7, versículo 9, estão usando túnicas brancas, pois saíram da perseguição. Aos mártires se lhes diz que espere um pouco mais até que se complete seu número. Tem uma perspectiva histórica. Nós ainda vamos ver na leitura, que só estamos falando sobre os temas. As vítimas da perseguição de Nero estão próximas a se unir àquelas que vão dar suas vidas antes de se render a Domiciano. Então fala desse período que vai de Nero a Domiciano, cuja hora se deve dar, somente naquele momento. Existem outras que trarão a veste branca e que irão se unir a eles. Segundo a literatura apócrifa não canônica, o pensamento judeu descrevia Deus governando o mundo segundo o programa determinado. Segundo Baruque, capítulo 23, versículo 4 e 5. Segundo o livro de Esdras, capítulo 4, versículo 35 e 37. Que não chegaria a seu fim até que não se cumprisse o número dos justos que morreriam como mártires. 1 Enoque, capítulo 47, versículo 4, e Esdras, capítulo 2, versículo 41. São irmãos e irmãs que morreram na defesa da fé. Nós vemos isso também, os mártires da fé, no primeiro e segundo livro de Macabeus. O Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 10. Depois disso, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão. As roupas brancas simbolizam não só a vitória da fé, mas também a justiça de Cristo. As túnicas brancas e palmas na mão simbolizam o martírio. As palmas simbolizam o gozo festivo. Faz lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13. Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 a 14.
Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Você sabe quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de roupas brancas? Eu respondi: Não sei não, senhor. O senhor é quem sabe. Ele então me explicou: São os que vêm chegando da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. A multidão com vestimenta branca é formada por aqueles que saíram da grande tribulação. Os mártires que chegam da grande tribulação. A totalidade dos redimidos está de pé diante de Deus para receber as bênçãos eternas. Suas túnicas são brancas, em virtude da morte redentora do Cordeiro. Os fiéis recebem a recompensa. A perseguição é a sorte daqueles que seguem o Cordeiro. João capítulo 16, versículo 33, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Eles lavavam suas vestes e a tornaram brancas pelo sangue do Cordeiro. A ideia de branquear as roupas lavadas em sangue é um paradoxo surpreendente. O sacrifício do Cordeiro sobre a cruz é o que proporciona aos santos as vestes brancas. O ato de lavar suas túnicas não é obra nem mérito humano, mas um modo de descrever a fé daqueles que foram testemunhas de Cristo, deram sua vida por Ele e nele vivem. Por isso a veste branca. Então nós vimos essa pequena meditação sobre essa veste branca, depois nós vamos ver outros temas que nós podemos encontrar no livro do Apocalipse. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.